Boa noite, meus amigos. É uma alegria, um prazer muito grande poder estar aqui nesta noite para conversarmos um pouquinho a respeito de um livro. Este livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Ele é mais conhecido como Humberto de Campos, mas o nome completo dele é Humberto de Campos Veras. Nasceu em 25 de outubro de 1886, em Muritiba, no Maranhão, e veio a desencarnar em 5 de dezembro de 34, na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, faleceu com 48 anos, novo. Ele foi poeta, contista, crítico, e um cronista consagrado. Foi membro da Academia de Letras aos 33 anos de idade. Ele desencarna em 34, em 37, também através da psicografia de Chico Xavier, ele transmite o livro As Crônicas de Além Túmulo. Em 1938, o livro, que é o que nós vamos conversar esta noite. Eu gostaria de fazer algumas considerações, antes da gente entrar propriamente no assunto do livro, mas lógico, com respeito ao livro. Nenhuma palestra, nenhum contato que a gente tenha com o YouTube, de pessoas falando sobre esse livro, nada melhor do que a leitura. É um trabalho impressionante que foi feito, essa parceria, do Humberto de Campos com o Chico, a riqueza de detalhes, a abordagem dos assuntos, mas sob a ótica espiritual, não aquela ótica histórica que a gente aprende nos bancos da escola. Então não há nada que substitua a leitura cuidadosa deste livro. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte: existem várias correntes que se manifestam a respeito deste livro. Algumas pessoas dizem assim: o momento do Brasil já passou, É um país que tinha tudo para dar certo, mas vive mergulhado em crises sucessivas. O momento já passou. Outras pessoas dizem o contrário. Não, o Brasil é um país novo, dentro do cenário mundial, é um país que está começando, dando os primeiros passos. Ano que vem, 518 anos, então ele ainda tem tudo para ser realmente o coração do mundo, pátria do Evangelho. E tem uma outra corrente que diz o seguinte: não é um decreto divino o Brasil ser a pátria do Evangelho. É um projeto muito grande, muito forte, do plano espiritual para o nosso Brasil. Mas se isso vai dar certo ou não, vai depender muito do nosso comportamento, dos 205, 210 milhões de brasileiros que nós temos hoje. Então, vamos agora passar para o livro. Quem faz o prefácio do livro é Emmanuel. E o Emmanuel, no prefácio, ele já nos diz o seguinte: que se a Grécia Antiga e Roma tiveram o seu momento, a sua importância, a sua influência no desenvolvimento, na civilização ocidental, e realmente tiveram, cada uma do seu modo, mas tiveram. Se os impérios de Portugal e da Espanha facilitaram o comércio, o encontro das nações, singrando todos os oceanos do nosso planeta, também contribuíram, tiveram o seu momento. Se a França, cidade-luz, que tantas coisas nos trouxe, na cultura, na arte, a Inglaterra, por meio da Revolução Industrial, facilitando a vida das pessoas no dia a dia, quer dizer, toda essa contribuição desses países, se todos tiveram a sua importância,
o Brasil também terá o seu grande momento, no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Então a gente já, pelo prefácio de Emmanuel, a gente já vai vendo que tem alguma coisa muito especial guardada para o nosso país. O Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo. E já naquela época, em 1938, olha a advertência que Emmanuel fazia com relação aos homens públicos, né? Que eles fossem inspirados e que cuidassem do nosso país com muito carinho e extrema responsabilidade. Saibam os homens públicos colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. Já naquela época, Emmanuel já advertia. Bem, logo em seguida, no livro, vem os esclarecimentos de Humberto de Campos, né? Dizendo que naquela época, o Brasil ainda era um país desconhecido, virgem. Então, muitos geógrafos, historiadores, pensadores vinham para cá e ficavam admirados da beleza, da exuberância do Brasil, das riquezas. Teve um geógrafo alemão chamado Alexander von Humboldt que cunhou aquela frase, que o Brasil seria o celeiro do mundo. É verdade, a gente conhece hoje bem o nosso país, sabemos das riquezas, né? Mas, na verdade, o que Humberto de Campos nos fala, que aquela riqueza que todo mundo se referia, não era nada se comparada às riquezas espirituais do Brasil. O Brasil espiritual, o Brasil evangélico, em cujas estradas, cheia de esperança, luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes. Mais para frente a gente vai ver quais são essas raças. O Brasil escreverá sua epopeia, suas realizações grandiosas no plano moral em favor do mundo. E aí algumas características, né, positivas do nosso país que todos nós conhecemos, né? Um país imenso, é o 5º país do mundo em extensão territorial, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 8 mil quilômetros de litoral, jazidas de minério, agora com pré-sal, maior quantidade de água doce do mundo está concentrada aqui no nosso país, a maior quantidade de terras próprias para a agricultura também aqui no nosso país, não temos catástrofes ambientais, a floresta tropical da Amazônia é uma coisa fantástica. Mas, se por um lado, até agora, nós ouvimos coisas boas, positivas do nosso país, nós também temos sérios, profundos problemas, né? Desigualdade sociais imensas, privilégios de classe, corrupção desenfreada. Da hoje, antes de vir para cá, estava dando uma corrida na televisão, já prenderam não sei quantos no Rio de Janeiro, não sei quantos em Mato Grosso, é uma profusão de notícias ruins que às vezes desanima a gente, né? E a gente chega até a pensar, será que o Brasil um dia vai ser mesmo a pátria do Evangelho? Desmandos, violência. Em 2016 tivemos mais de 60 mil assassinatos, é mais do que uma guerra. Enfim, problemas não faltam. E aí, agora vamos adentrar mais ainda no conteúdo do livro. Em função das cruzadas que ocorreram do século XI ao século XIII, aquele movimento que envolvia parte política, social, militar,
no sentido de reconquistar Jerusalém, a Terra Santa, ensanguentou de forma indelével todas as bandeiras do mundo cristão. Foi uma época muito triste da humanidade. E quando foi no último quarto do século XIV, nos últimos 25 anos, Jesus resolve fazer uma visita mais próxima da crosta terrestre. E aí, para ver como é que estava o Evangelho, tudo aquilo que ele havia pregado, ensinado, como é que estava aquilo no coração dos homens, não nos templos, nas igrejas, nas sinagogas, mas no coração do homem. E Jesus se deparou, após aquele período cruel das cruzadas, com aquela situação de calamidade, de profunda tristeza. Então ele diz: o meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere à lição do meu Evangelho. Ele que havia recomendado que os homens se amassem, colocasse a fraternidade, a caridade, a solidariedade acima de tudo, constatou exatamente o contrário. E nessa vinda dele, mais próximo à crosta terrestre, ele se encontra com Eliú. Eliú, um espírito de alta envergadura moral, que era o responsável pelos assuntos sociológicos do planeta Terra. Então ele faz esse desabafo para Eliú e diz: infelizmente, eu não vejo outra forma de acertar essa situação, de recuperar tudo isso que foi feito, senão pelo caminho do sofrimento, para poder mudar aquela situação extremamente desoladora. Eliú, um espírito doce, percebendo a tristeza, a amargura de Jesus, diz para ele: Senhor, inicialmente na Palestina não deu certo. O povo daquela época não te reconheceu e aconteceu tudo aquilo que a história nos diz. Roma poderia ter sido um outro lugar onde o Evangelho de Jesus fosse ampliado. Por quê? Porque todo mundo sabe, nós sabemos, o Império Romano, ele era extenso. Ele pegava parte da Europa, norte da África, parte da Ásia. Com aquela estrutura, com aquela capilaridade, o Evangelho de Jesus poderia chegar a vários pontos do planeta. No entanto, o que houve? Uma perseguição atroz aos cristãos, né? As arenas, aquelas loucuras que a gente vê em filme e até custa acreditar. Então, também não foi possível. Então Eliú diz a Jesus: por que o Senhor não pega o teu Evangelho, esta árvore, e leva para um lugar ainda que não foi descoberto? Um lugar onde existe um povo muito simples de coração, muito humilde. Quem sabe lá não poderia dar certo. E Jesus, pedagogicamente, porque óbvio que ele sabia onde ficavam essas terras, afinal de contas, ele é o grande arquiteto deste planeta, mas pedagogicamente ele fala para Eliú: Eliú, aonde ficam essas terras? E Eliú responde para ele: Senhor, fica do outro lado dos mares, numa posição mais ao sul. E Jesus, então, reúne aquela caravana de espíritos que estavam junto com ele, e vem para o Brasil. E vendo
essa nossa terra maravilhosa, as florestas, a exuberância, Jesus exclama com as mãos voltadas para o alto, para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Em seu solo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Aqui, sobre a luz misericordiosa das estrelas da cruz, o Cruzeiro do Sul, ficará localizado o coração do mundo. Então, aí já estava, vamos dizer assim, definido o grande projeto do ponto de vista espiritual da nossa pátria. Bem, eu não vou abordar aqui a parte histórica, né, de como é que Cabral veio parar aqui, porque isso daí a gente já viu na escola. Então, o que interessa para nós aqui é do ponto de vista espiritual. Então, Jesus afirma para Eliú que nesta pátria do Cruzeiro, ele iria montar uma tenda de trabalho para que 3 raças tristes, aquelas que nós vimos no início, pudessem trabalhar em conjunto e formar a base, o pedestal do povo que iria ser não santificado, mas que ia futuramente demonstrar para o mundo a caridade, o amor ao próximo, o respeito às diferenças. E quem são essas 3 raças tristes? Os portugueses, que era o povo mais humilde e mais trabalhador da Europa. O nosso indígena, que já se encontrava aqui, simples e humilde de coração. E veja que interessante, a terceira raça. Jesus diz: ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão. Esses espíritos que já estavam prontos para reencarnar, reencarnariam então na África. Seria a terceira raça que viria solidificar a colonização espiritual do Brasil. Formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho. Mas Eliú manifesta uma preocupação a Jesus, porque havia na Europa aqueles países que saíam pelo mundo a colonizar, mas no mau sentido, explorar, retirar tudo aquilo que fosse possível de uma nação. Então, a Inglaterra fez muito isso, a Espanha fez, o próprio Portugal, né? Inglaterra. Mas Jesus diz a Eliú: afasta de ti essas preocupações. Aqui na terra do Cruzeiro pairará constantemente o signo, o sinal da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus. Não é pouca coisa, não é verdade? As potências imperialistas da terra, essas que eu citei, esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas gigantescas realizações. Olha essa última frase, que beleza, que maravilha. Antes de o estar aos dos homens, é ao meu coração que essa terra, que ela se encontra ligada para sempre. E aí as coisas vão sucedendo. Jesus precisa encontrar aquele espírito que vai ser o responsável pela condução do nosso país.
como toda nação tem o seu espírito protetor, nós também temos. E, pelos critérios que a divindade, que o Cristo determinou, ele escolhe o espírito de Ismael. E diz a Ismael: manda o meu coração, e daqui para frente sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-as nos braços de um trabalhador devotado da minha seara, como eu recebi do nosso Pai. E pede mais, além de já passar para Ismael essa responsabilidade, ele diz mais: reúne as incansáveis falanges do infinito, que vão trabalhar com você e que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina. E inicia agora, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Mais uma vez, reforçando o projeto do nosso país. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia, e espero que cultives com a tua abnegação e o teu sublimado heroísmo. Jesus já previa que a missão de Ismael não seria nada fácil, porque para ter abnegação e sublimado heroísmo, é porque a tarefa seria e é extremamente difícil. Ismael, então, aceita essa missão com um profundo amor a Jesus e a nossa pátria. E Jesus, então, num diálogo que ele teve com Ismael, ele diz o seguinte: considere que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos. Abriga aí na pátria do cruzeiro todos, ele não disse alguns, ele disse todos os infortunados e infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores, que se agrupam nas regiões inferiores do espaço próximo à Terra, ou seja, no nosso umbral, né? Havia uma infinidade de espíritos pedindo ao Cristo: pelo amor de Deus, me dê uma oportunidade de começar uma vida nova. Estamos, cansados, estamos arrependidos de tanta coisa que nós fizemos, de tanto mal que nós impetramos no mundo, e por isso te pedimos misericordiosamente esta oportunidade. E Jesus continua, diz a Ismael: leva a essas coletividades espirituais sinceramente arrependidas. Essa era a condição. Aqueles espíritos endurecidos no mal, mas que não haviam se arrependido, aguardariam uma nova oportunidade, sabe-se lá se no Brasil ou num outro lugar. Mas naquele momento, aqueles espíritos que viriam para cá, eles teriam que sinceramente estar arrependidos do passado obscuro e delituoso que eles tinham. A tua bandeira de paz e de esperança, ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. Então, aqueles espíritos sabiam que viriam para cá, não a passeio, não numa colônia de férias, mas viriam numa situação extremamente difícil, delicada, para tentar pelo menos corrigir o que eles fizeram no passado. Esse quadro é extremamente importante porque dele a gente consegue compreender, a gente começa a compreender um pouco mais
a situação do nosso país. Por que que ele é desse jeito, né? Aquele quadro inicial que eu passei com tantos problemas, e foram alguns só que a gente colocou ali, né? Tem mais coisas. Ismael e seus companheiros partem nesses umbrais em busca dos planos da erraticidade mais próximos à terra. Olha os espíritos que Ismael encontrou. Antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, e por aí vai. Então veja, espíritos, como diz Kardec na codificação, espíritos da terceira ordem, imperfeitos, criminosos. Foram esses espíritos que vieram para cá, nesse grande hospital de socorro que é o nosso país. A partir daí é que a gente começa então a entender, né? Meu Deus, mas por que tanta violência? Por que tanta corrupção? O Brasil é um país abençoado, tem tudo para dar certo, né? E por que né, não vai, não deslancha, né? Dá um passo para frente, dois para trás? Porque para cá não vieram espíritos puros, vieram espíritos comprometidos em todo tipo de crime. Como eles já não aguentavam mais aquela situação, pediram misericórdia. E Jesus falou: tá bom, vou socorrê-los. Aqueles que estiverem arrependidos, venham para cá. Ismael então diz: um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção de vossas almas. Isso ele falando para aquelas falanges de espíritos desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. Há uma terra nova, onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefiníveis. Olha a advertência: ali encontrareis nos caminhos aspérrimos da dor, de profunda dor, que depura e santifica. É a porta estreita para o céu de que nos fala Jesus nas suas lições divinas. Então, o sofrimento que a gente vê no nosso país, né? População de um modo geral, tem aquela minoria, né, que desfruta de tudo, mas a maior parte, com muitos problemas, né, de toda a ordem, seca, miséria, violência, falta de trabalho, enfim, os caminhos são duríssimos, mas estamos aqui em recuperação, estamos aqui em tratamento, buscando a nossa melhora. E o que se viu foram aquelas falanges imensas de espíritos comovidos, porém gratos pela oportunidade que estavam tendo naquele momento de recomeçar de uma outra forma. E o emblema, o estandarte de Ismael é Deus, Cristo e caridade. São espíritos esses que vieram para cá, envolvidos pela ciência, espíritos inteligentes, muitos inteligentes, sabedores do que estavam fazendo, porém totalmente pobres de humildade e de amor. Tinham o conhecimento, a cultura, mas não tinham o mínimo amor, o mínimo respeito pelo próximo. Esses espíritos, envolvidos pela ciência, mas pobres de humildade e de amor, ouviram os apelos de Ismael e vieram construir as bases
da terra do Cruzeiro. Nesse filão de claridades interiores, buscaram as pérolas da humildade e do sentimento. Buscaram, busca e buscarão. Agora, a gente fala da impressão que são eles, né? Somos nós, né? Na verdade, nós estamos, né, no momento, brasileiros, porque já fomos espíritos que reencarnamos em várias partes do mundo. Mas é bem provável que muitos de nós sejam aqueles espíritos que há muitos anos atrás pediram a misericórdia de Jesus e que estamos aqui através do caminho da dor, do burilamento, tentando nos melhorar para um dia termos uma condição moral, espiritual melhor. Bem, eu coloquei essa parte, ela é muito extensa, mas em resumo é assim: amanhã é dia 15 de novembro, né? Aniversário da proclamação da República. E Jesus, naquela época, ele disse para Ismael que a pátria do Evangelho, agora, já tinha adquirido uma maturidade. Que como um povo, né, uma coletividade, já sabe mais ou menos qual o caminho que quer trilhar, qual o caminho que quer seguir. E que cabe a esta coletividade a responsabilidade de tocar esse país para frente. Que a espiritualidade, não de uma forma como foi anteriormente, direta, mas indiretamente, está sempre nos acompanhando os passos que nós damos para conseguir fazer daquela premissa, né? O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, uma realidade. Ou não. É algo que vai depender muito do nosso comportamento. É lógico que a gente sabe que bons espíritos estão vindo para o nosso planeta, em todos os lugares, para alavancar esse desenvolvimento da humanidade. Porque o mundo tem que evoluir, nós temos que deixar essa condição de um mundo de provas e expiação e ascender na escala dos mundos, para um mundo de regeneração. Então, essa mudança ela vai ocorrer inevitavelmente. Tomara que todos nós possamos receber um convite da espiritualidade no sentido de ficarmos, sermos convidados para ficar e não receber uma passagem de ida para algum outro lugar. Por isso que eu digo, a leitura do livro é fundamental para que a gente possa ter a nossa opinião. Se a gente analisar o que está escrito no livro, é incontestável que existe um projeto feito pelo plano espiritual, sob o comando de Jesus, para que essa pátria se transforme. Através da dor, nós vamos nos melhorar e vamos irradiar para o mundo um sentimento de amor, de fraternidade e de respeito. Agora, vai acontecer? É o que eu disse. Tem correntes que dizem o seguinte: o tempo já passou. Outras dizem, não, ainda virá. Eu, sinceramente, para montar esse bate-papo com vocês, eu pesquisei bastante e cheguei a uma conclusão. Eu acredito, sinceramente, que o nosso momento ainda vai chegar. O nosso país é muito novo, nós temos 500 e poucos anos. O Brasil está passando por transformações radicais, então eu tenho muita esperança que com o tempo o nosso país vai ser exemplo, vai ser modelo, não do ponto de vista material, não aquele país
que desenvolve tecnologias, né? Eu acho que nesse aspecto tem países mais adiantados na nossa frente, mas do ponto de vista espiritual, porque é isso que está faltando no nosso mundo. Está sobrando muito conhecimento, muita inteligência, mas faltando muito sentimento. E aí eu peguei na Gênesis, no capítulo 18, no item 20, sinal dos tempos, exatamente isso. Hoje a humanidade já está madura. A geração que desaparece levará com ela seus preconceitos e seus erros. A geração que se eleva, embebida numa fonte mais purificada, imbuída de ideias mais sadias, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido do progresso moral, que deve assinalar a nova fase, mundo de regeneração da humanidade, aonde nós nos encontramos neste momento, o que nós estamos fazendo para ir para este mundo de regeneração. É um trabalho isolado de cada um de nós, mas é o trabalho também de uma coletividade. Meus irmãos, a mensagem que eu queria passar para vocês era uma mensagem de otimismo, porque como eu disse no início, o que a gente vê na televisão, o que a gente ouve, o que a gente lê nos jornais, tem horas que nos deixam assim completamente tristes, né? Achando é melhor fechar e o último que sair apaga a luz, porque isso aqui não tem jeito. Então, a intenção era trazer o contrário, algumas palavras, né, de esperança, que a gente continue lutando, trabalhando, porque a gente só muda a sociedade se cada um de nós fizer esse trabalho de mudança interna. Era isso. Muito obrigado.